Glória a Deus, aleluia. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, diz assim a palavra do Senhor: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Queridos, hoje eu vou iniciar uma série de estudos, e o título desta série de estudos é Equilíbrio. O título é Equilíbrio, porque, na verdade, meus irmãos, quando nós lemos a palavra do Senhor, ou quando nos meditamos na palavra, nós vemos uma série de instruções do próprio Senhor Jesus, nas cartas do apóstolo Paulo, nas demais cartas gerais, epístolas gerais, sempre alguma instrução para a igreja, de modo que a igreja tenha esse equilíbrio. E esse versículo é o último versículo da segunda epístola do apóstolo Pedro, que diz: antes crescei na graça e conhecimento, deixando um gancho aqui, né? Se você pegar o versículo 17, fala assim: vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos que, pelo engano de homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, não venha descair, não venha deixar que outros te levem. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas antes um pouco, no contexto do capítulo, fala sobre a vinda do Senhor, onde uns diziam que não ia acontecer, que estava demorando muito, e o servo do Senhor, discorrendo sobre isso, ele disse da seguinte forma: olha, a vinda do Senhor, alguns estão dizendo que vai tardar, que está tardando muito, está demorando muito. Aí ele começou a explicar que um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia e tal. Mais um pouquinho ele diz assim: mas nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E no finalzinho, ao versículo que nós lemos, esse texto que nós lemos, o apóstolo Pedro dá essa instrução: não deixe que outros homens que são dissolutos, que têm uma mentalidade corrompida e pervertida, venham tirar de vocês esta graça. Antes disso, vocês sejam pessoas que vão crescer na graça e no conhecimento. E nisso, em graça e conhecimento, crescendo juntos, nós adquirimos equilíbrio. Equilíbrio quer dizer harmonia, estabilidade, solidez. Pôr em equilíbrio, sustentar-se, aguentar-se. Hoje é o que eu falo, uns anos já, na verdade, né? Na verdade sempre ocorreu isso, tanto que o apóstolo Pedro escreveu aqui. Sempre ocorreu em muitos lugares uma desarmonia. Quando o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto, havia uma desarmonia, um desequilíbrio entre muitas situações. Quando você lê a primeira carta do apóstolo Paulo e a segunda carta, e ainda tem uma terceira carta que se perdeu, não sei, os historiadores não nos informam bem como, mas ainda uma terceira epístola, de maneira que ele trazia ali uma instrução para que houvesse equilíbrio na igreja. Então desde sempre houve uma dificuldade, e nós vemos nos nossos dias, por exemplo, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, o Evangelho tinha uma postura. Quando eu falo Evangelho, o Evangelho nunca mudou, o que muda são as pessoas que dizem ser evangélicas. Eu tinha uma postura, a igreja no geral tinha uma postura. Você via igrejas tradicionais, igrejas históricas, igrejas fundamentadas na palavra, que hoje já estão abrindo para situações de pragmatismo, né? Pragmatismo, em termos gerais, no frigir dos ovos, quer dizer aquilo que dá certo, em detrimento se é certo ou não. De modo que às vezes as pessoas querem fazer movimentos para atrair o povo. Então ele faz movimento financeiro para atrair pessoas, para que junte dinheiro, ou seja, vai atrair muitos avarentos, muitos gananciosos. Em outros lugares fazem movimentos místicos, como eu sempre tenho falado nas minhas pregações, que vão atrair pessoas voltadas para o misticismo. Porque o que tem de gente que gosta dessas coisas não está escrito. Para sentar-se e ouvir a palavra, adorar o Senhor como adoramos agora aqui, com canções que com certeza alegrou o coração de Deus, que encheu-nos com a alegria do Espírito também. E muitos lugares não querem isso, querem algo mais. Tem que ter aquele corredor místico, tem que ter aquela fita mística, ou aquele arquétipo, aquele subsídio, para que haja então ali a presença do Senhor, segundo essa ideologia.
E muitos até dizem, olha, precisa de um ponto de contato para ter fé. Não, é só um ponto de contato. Você vai usar ali aquela fita, aquela rosa ou aquele paletó jogando no povo só para ter um ponto de contato para você ter fé. Porque imagina só, você chega aqui, não temos imagem de escultura, não temos aqui uma bica com uma água milagrosa, não tem ali uma imagem soltando nada de sangue, lágrimas, não tem isso. Então precisa de alguma coisa para que se tenha um ponto de contato para nós termos fé. Ora, mas como é que nós vamos ter fé se nós estamos vendo só um pastor ali, um púlpito e alguns instrumentos? De onde eu vou ter fé? Como é que eu vou ter uma fé para acreditar que Deus está aqui? De onde que eu vou ter fé para saber que aqui realmente Deus está agindo no nosso meio, ou está ouvindo nossas orações, ou que aqui, por exemplo, nesse momento de culto, porque nós vivemos em culto, essa é a grande verdade, mas nos reunimos em congregação, nos congregamos, nos ajuntamos para juntos celebrar o Senhor, para juntos aprender, para juntos chorar com os que choram, juntos alegrar com os que se alegram, e congregando para que um tenha salmo, outro tem profecia, que é a palavra, outro tem alguma admoestação. Então nisso nós crescemos, nisso nós entendemos que graça e conhecimento vão nos dar estabilidade, firmeza, solidez, harmonia e crescimento para a honra e glória do Senhor. Então, quando nós olhamos para um texto como esse, vivendo os dias que vivemos, eu, por exemplo, eu tenho quase 50 anos, e nesses meus quase 50 anos, eu tenho visto e vivido essa terrível experiência de ver que em muitos lugares já não se prega mais um evangelho puro e simples. Precisa de um lencinho, porque ali é o ponto de contato, que assim eu vou saber que Deus está ali. Precisa daquele apóstolo que foi chamado, e segundo eles, numa convenção ou numa comunidade que tem apóstolos, numa referência apostólica, para debaixo de uma visão apostólica, debaixo de um ministro, debaixo da autoridade de alguém, que daí assim dá certo, aí Deus faz e age. Só a palavra não basta. E muitos já não há mais essa perspectiva e a expectativa que só a palavra nos basta. Em muitas localidades você não tem mais uma pregação do evangelho, e eu não quero ser aqui o dono da verdade, nem o maioral e nem o magistrado, não, apenas eu sou um pecador, salvo por Jesus, um caipira que o Senhor arrancou de uma cidadezinha pequena que nem no mapa não tem, para pregar não um outro evangelho, não um outro Espírito e não um outro Jesus, mas o evangelho de Jesus Cristo, que salva, que liberta, que transforma e que direciona o homem para a eternidade com o Senhor Deus. Este é o evangelho que eu prego. Embora nós tenhamos começado o trabalho aqui há 4 meses e meio mais ou menos, Deus está nos dando frutos, mas eu tenho certeza, se nós fizéssemos esse tipo de artifício, poderia ter muito mais pessoas aqui, talvez todas as cadeiras que tem aqui, aquelas em reserva, já estivessem cheias, mas estariam cheias de pessoas vazias, porque uma coisa é crescimento, outra coisa é inchaço. Eu trabalho na área da saúde, como vocês bem sabem, e eu entendo ali quando o paciente está crescendo, se alimentando e fortificando, e quando ele está inchado, ele está inchando. Muitas vezes é uma doença, não é uma saúde. Não é que ele engordou, não é que ele incorporou, ganhou massa muscular. Ele está inchado, demasiado, que chamamos. E por conta de algumas situações, muitas das vezes por causa de uma dificuldade renal, outras vezes por causa de outras situações, até de questões de pressão alta e assim por diante. Então não é saúde, é apenas um inchaço. E eu peço ao Senhor que essa igreja não venha inchar, mas que venha crescer. Que todos que congregarem aqui não fiquem inchados, nem cheio de si mesmo, nem cheio de arrogância, nem cheio de heresias, mas vazio de si mesmo, vazio de arrogância, vazio de heresia, mas cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, cheio da graça do Senhor. E essa é a intenção, e este é o projeto, e esse é o propósito, de que todos se encham da presença e da palavra do Senhor. Porque a igreja, o apóstolo Paulo fala em 2 Pedro, melhor dizendo, 1 Timóteo 3,15, vamos lá? Primeira carta, a primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 15, ele diz assim, vou ler o 14 e o 15 para ficar mais fácil de entender. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então a igreja, não a igreja bíblica cristã, não a batista, não a presbiteriana, a igreja, o corpo vivo de Jesus, cuja cabeça é o Senhor. Esse corpo é a coluna e firmeza da verdade. Está vendo o equilíbrio? Coluna e firmeza da verdade.
para que aqueles que chegam, para que aqueles que se ajuntem, para que aqueles que venham congregar, eles venham ter uma firmeza na verdade, venham ter sustentáculo na verdade, porque as colunas de uma obra, de uma edificação, ela sustenta a edificação, sustenta o edifício, sustenta o prédio. Se a coluna não estiver boa, e nosso corpo também, nós chamamos de coluna raquimedular, o nome técnico é esse, é uma coluna raquimedular. Então nossa coluna vertebral, quando ela está com uma deficiência, nós não conseguimos sequer andar. Há pessoas com problema na sua coluna que não conseguem levantar, mas se a coluna está boa, ele tem estabilidade, está firme, e se ele tem estabilidade, está firme e conhece a verdade, ele sabe onde está indo. Isso é a igreja, coluna e firmeza da verdade. A igreja não pode ser transformada num antro de ladrões e de salteadores. A igreja do Senhor não pode ser transformada num lugar onde as pessoas socialmente se agrupam e tem muita atividade, e tem culto dos varões, tem culto das varoas, tem culto dos irmãos, tem culto do salgado, tem culto do pastel, tem culto do cachorrinho, tem culto do passarinho, tem culto de tudo. Mas não é isso a igreja é lugar de culto e adoração ao Senhor, formada por homens, por mulheres, por crianças, por adultos, por velhos, por negros, por brancos, por pardos, por todo tipo de pessoas, tribo, raça, povo, nação e línguas, em todo o planeta. Esta é a igreja, a coluna e firmeza da verdade. Então quando alguém olhar para nós e ver você é cristão, sim, então você congrega no lugar, sim, nós fazemos parte do corpo do Senhor, e nós estamos reunidos, organizados ali naquela rua tal, naquele bairro tal, naquela congregação tal, e ali quando as pessoas olharem, elas devem saber que ali está um povo que é coluna e firmeza da verdade, formada por pessoas que são debilitadas, que são frágeis, que têm fraquezas, que tem ânimo, que tem desânimo, tem de tudo, mas tem que se encher da palavra e do Espírito Santo para entender que a igreja é coluna e firmeza da verdade. Nós somos postos nessa terra para sermos a luz e para sermos o sal do mundo, a luz do mundo e o sal da terra, para que venhamos iluminar, venhamos salgar, temperar, venhamos deixar ali salgado, ou seja, temperado, ou seja, conservados, para que as pessoas olhem e vejam, porque nós sabemos que nós temos 3 colunas, digamos assim, na sociedade: a educação, a família e a igreja. Nós olhamos a educação hoje, a educação está sofrendo uma grande crise, a inversão de valores é terrível. Por exemplo, quando eu era pequeno, na primeira série, na segunda série, eu me recordo da minha mãe. Ela fazia-nos passar, ela tinha isso passar para nós, um respeito muito grande por um professor. Tanto que na sala de aula, quando chegava o professor, nós nos colocávamos de pé, aquele bando de pesadinho ali, ó, de pé. Aí o professor pode sentar, todo mundo sentava. Quando entrava algum diretor, ou um outro professor de uma outra sala, ou até alguém que nem sabia, entrou alguém lá, um adulto, fosse ele vendedor que fosse, todo mundo se punha em pé do lado da carteira, esperando uma ordem para sentar. Uma educação tremenda. No início da semana, tinha um dia que cantava o hino da bandeira, o hino nacional, o hino, nem sei mais, tanto tempo já, mas era assim, era educação. Uma vez a minha professora falou comigo, eu falei: senhora, eu sou sua professora. Aquilo nunca me saiu da minha cabeça. Eu lembrei da minha mãe, que minha mãe tinha até uma reverência extremada pela professora, muito digna. Ela dizia assim: professor é a continuidade da educação. Eu te educo aqui em casa, educação de beijo, mas na escola você tem uma continuidade ali da educação, e o que você vai fazer lá vai começar aqui, porque daqui você leva lá. E nós temos visto que a escola, a educação no nosso país pelo menos, vai de mal a pior. Vai de mal a pior. Hoje a professora sai de casa orando, pedindo a Deus que não apanhe seus alunos em muito lugar. Em muitos lugares a professora chega lá e nós temos visto, na televisão você pode observar, aluno que espanca a professora, que espanca o professor, que não tem respeito, chega na sala de aula, aquela baderna, aquela bagunça. E nós tínhamos uma professora lá que era tão brava, mas tão brava, que eu aprendi a tabuada de medo daquela mulher. O dia que ela fala, amanhã vai ser chamada de tabuada, misericórdia, o medo daquela mulher. 9 vezes 9, ui, meu Deus, já tremia já. 8 vezes 8, oh meu Deus, 64. 4 vezes 4, sabe, 16, de medo. E ela ficava com uma régua assim, não batia não, mas aprendemos. Hoje, misericórdia. E também a família, uma outra coluna no meio, é a família. A família também vem se desintegrando. Grandes investidas, grandes batalhas, grandes lutas. Tanto que pais, às vezes, acham bonitinho o modismo
e colocam os filhinhos ali de 6 anos, dizendo: filhinho, você tem 6 anos, se chama Joãozinho, né? Te batizei lá e te registrei lá como Joãozinho. Mas você decide se vai ser Joãozinho, ou se vai ser Catarina, se vai ser Joana, você escolhe aí. Se quiser usar vestidinho, você pode usar vestidinho, bonitinho. Aí vai na televisão, vai na Fátima Bernardes, vai na internet, aquele povo se reúne e fala: olha, o meu filho foi registrado Joãozinho, mas ele está querendo ser Catarina. Olha que bonitinho, todo mundo aplaude. Olha só como está a família também. Casamentos se dissolvem dia após dia. Não vou dizer que não possa acontecer isso acontece, infelizmente acontece. Mas há alguns casos que a cada 15 dias é uma troca de marido, uma troca de esposa. Os pais muitas vezes são arredios, não têm firmeza. Muitas vezes eles são realmente omissos, não temos aquele controle. Os filhos assistem o que quiser na televisão, ouvem o que quiser na rádio, ouvem o tipo de música mais imunda que puder. Não estou falando do meio evangélico só não, em todo canto, inclusive no meio do cristão. Que os pais não têm aquela ponderação de chegar e colocar ali: olha, é assim. Porque desde pequeno, eu ouvi dizer, desde pequeno se torce pepino. É de pequeno que se educa a criança. Ensina o menino no caminho que deve andar, quando for velho não se desviará dele. Passar os princípios da educação, os princípios bíblicos desde pequeno. E muitas vezes nós temos visto a família sendo dissolvida, destruída e acabada. E outra coluna de fato é a igreja, o corpo do Senhor, o corpo vivo, que muitas vezes vem sofrendo por causa desse desequilíbrio, com tanto tipo de heresia, com tanto tipo de erro, com tanto tipo de engano, com tanto tipo de assolações que vem sido apresentada como verdade, que muitas vezes as pessoas não sabem mais o que é verdade e o que é mentira. Não se tem um estudo forte da palavra, não se tem mais em muitos lugares uma dedicação à oração, uma dedicação à vida de oração, de consagração. A igreja, em muitos lugares, se tornou um clube social, que aos domingos se reúne, conversa com um, conversa com o outro, canta, mas não há um compromisso de reverência ao Senhor. Porque tocar e cantar não é só tocar e cantar, é tocar e cantar, mas ter uma vida com Deus antes disso. Porque pregar não é apenas pegar a Bíblia e conhecer a etimologia das palavras, a raiz semântica da palavra, a exegese, a hermenêutica, saber de soteriologia, saber de amartiologia, saber de tudo. Não, é saber Deus acima de tudo. É conhecer a Bíblia de Deus, mas o Deus da Bíblia também na profundidade, a palavra de Deus na sua profundidade. É viver e andar com o Senhor. A igreja é coluna e firmeza da verdade. A sociedade está sofrendo, a educação está sofrendo, a família está sofrendo, e a igreja é composta de famílias. E essas famílias têm que saber que nós somos diferentes, porque nós somos o corpo do Senhor, lavados, remidos, comprados com um preço muito alto, que é o sangue de Jesus. Então, a partir de então, nós temos que entender que, a partir disso, dessa premissa, entender que nós não podemos viver ao nosso bel prazer, mas nós temos uma bússola para nos orientar, nós temos uma palavra que nos rege, a saber, a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, 66 livros, onde Deus revelou o que era necessário para nós. Muita mais coisa Deus tem para mostrar, eternamente nós vamos estar aprendendo com o Senhor. Mas para a nossa revelação, o que nós temos de Deus está na palavra dele. O que nós precisamos de revelação está na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. E eu não vou abrir mão de falar a palavra do Senhor, eu não vou abrir mão de anunciar a palavra, de ensinar a palavra, e de entender que é assim que a igreja cresce, é assim que a igreja vai viver firme e constante na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? De modo que os pregadores aqui nessa igreja, nessa congregação, são pregadores que pregam, que vão pregar e já pregam segundo a palavra do Senhor. 1 Pedro 4,11, a parte A diz assim: se alguém falar, fale segundo as palavras do Senhor. Então nós temos que meditar, temos que estudar, temos que nos esmerar, temos que nos afadigar nos estudos mesmo, para chegar a apresentar, porque a igreja não é avestruz. Avestruz, como qualquer coisa, come caco de vidro, arame farpado, come qualquer lata enferrujada, mas a igreja do Senhor não, ela se alimenta do pão vindo do céu, a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Observe o que diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Nessa série eu espero falar sobre confissão positiva, teoria, porque não é teologia, da prosperidade. Vou falar sobre maldição hereditária, coisas que vêm causando
muitas e terríveis assolações e desequilíbrio no meio do povo de Deus. Evidentemente que hoje não vai dar tempo, mas nós estamos aqui abrindo hoje esta série, que eu não sei se vai levar 2, 3, 4 cultos, nem sou preocupado com isso. Estou apenas preocupado em ser um canal de Deus para abençoar a vida de vocês aqui e daqueles muitos que também nos ouvem pela internet. Porque até hoje mesmo o Marcelo falou comigo: irmão, pastor, o senhor tem uma responsabilidade muito grande. Tem um povo que está se juntando ali, e tem um povo que você também nunca vai ver aqui na terra, talvez só na eternidade, mas que lá, pastor, eu gostei dessa mensagem, quando vai entrar outra mensagem? Porque existe muita fome da palavra de Deus em muitos lugares, e se Deus nos chamou para anunciar a palavra, meu irmão, nós temos que fazer isso com toda a reverência, com toda a dedicação, com todo o temor e tremor diante do Senhor, porque Deus sabe quem teme, treme da sua palavra. E não pense que porque eu prego já há alguns anos, eu estou aqui tranquilo e pronto. Não, as pernas tremem. Nós temos um peso muito grande de ensinar e de anunciar, mas eu peço ao Senhor, e eu peço que vocês olhem por mim também, para que até o último dia da minha vida eu esteja pregando esse puro, santo e genuíno evangelho, sem me corromper, sem barganhar, sem baratear. Porque quando se barateia, você faz ali um descaso. Você consegue até movimento, você consegue até movimentar as massas. Mas é uma estratégia. Não, tem que fazer isso como estratégia, assim você atrai os jovens. Não, faz tal coisa como estratégia, você vai atrair os empresários. Faça uma estratégia, você vai atrair Não, a estratégia é oração e palavra, palavra e oração, oração e palavra, palavra e oração. Essa é a estratégia. E vamos sair para evangelizar, evidentemente, temos feito isso, visitar e evangelizar, mas primeiro, palavra e oração, oração e palavra. Observe, Atos dos Apóstolos 27, o verso 28 e o verso 29. O contexto é quando Paulo estava numa viagem de navio para Roma, e houve ali algumas situações terríveis de intempéries, de vendavais, né? Tinha um vento chamado vento Euroaquilão, que lhes era contrário, etc. Depois você lê com mais calma em casa algum tempo, todo o capítulo. Eu sempre falo isso e repito. Leia tudo que eu falo, antes e depois também, nos versículos, para entender o contexto. Agora observe. Verso 27 e 28 eu falei, né? Não, 28 e 29. E lançando o prumo, da onde? Da embarcação que ele estava. Está passando por grandes assolações, grandes vendavais, grande tempestade no mar. Então observe. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Lançaram o prumo para ver a profundidade que estavam ali. Por causa do vendaval, por causa do vento Euroaquilão, por causa da tempestade, lançaram o prumo. Acharam 20 braças. E passando um pouco mais adiante, andaram mais um pouco, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. Está mais raso. E temendo, olha, está aqui, está fundo, mais um pouquinho, está mais raso, vamos ficar encalhados, vamos dar algum rochedo, vamos dar um jeito de ancorar. Diz o texto: e temendo dar em alguns lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Preste atenção, imagine a embarcação, eles lançaram 4 âncoras, 2 da frente e 2 atrás, para que a embarcação não ficasse à deriva, para que a embarcação no meio do vendaval, no meio da tempestade, não ficasse ali ao bel prazer das ondas. Eles estavam querendo ter estabilidade, eles queriam no meio da tempestade ter equilíbrio, porque se jogasse apenas uma âncora, a embarcação ia ficar batendo para lá e para cá e arrebentar tudo. Se fosse 2, da mesma forma aí não tem estabilidade. Mas lançaram 4 âncoras, primeiro eles mediram a profundidade. É uma estratégia, vamos ver como é que está isso aqui. É um entendimento que os marinheiros tinham, que os navegadores tinham, e lançaram 2 âncoras na frente, 2 âncoras atrás, firmando a embarcação para que no meio da tempestade, no meio daquele vendaval, eles tivessem estabilidade. E nós temos que fazer isso. Eu tomei isso aqui como exemplo para apresentar aqui, porque nós precisamos, no meio dessa tempestade que estamos vivendo, no meio dessas assolações que estamos enfrentando, nós precisamos lançar as âncoras na nossa embarcação, na nossa vida, na nossa fé, para podermos também ter estabilidade, equilíbrio, firmeza. Porque quando nós olhamos, andamos e vemos assim tantos e tantos e tantos templos abrindo, cada um puxando a brasa para a sua sardinha, cada um dizendo: não, aqui, somente aqui há salvação. E outros dizem: se você não estiver no meu meio, com o meu pastor, com o meu apóstolo, você não tem a salvação. Aí o indouto, o incauto, aquele que não busca, que não lê, que não medita na palavra, porque só ler não basta, tem que meditar na palavra.
Então ele é tomado de assalto, ele não sabe para onde vai, fica perdido. Como eu preguei na última mensagem, na última mensagem que eu preguei sobre seguros, fica sem desesperado, sem saber para onde vai, mas em Cristo eles estão seguros. Foi o que eu preguei na quinta passada. Então quando nós olhamos para isso, Senhor, no meio de tanta assolação, tanto vendaval, tanta tempestade, como é que eu devo fazer para ter uma vida equilibrada? Crescer na graça, no conhecimento. Ora, quando nós falamos graça, nós podemos pensar mundo espiritual, e quando falamos conhecimento, podemos pensar em graça, campo espiritual, pode nos levar ao fanatismo, quando falamos só graça. E quando falamos só conhecimento, nós podemos entrar no campo cognitivo de conhecimento e ficarmos formais, levados ao formalismo. Por exemplo, aquela pessoa que não estuda, não medita, mas fica só buscando, entenda a graça aqui como mundo espiritual agora, vida espiritual, vida dos mistérios de Deus e tal, só que ele não tem firmeza, não tem uma base, não tem um crescimento na graça e no conhecimento. Então tudo para ele espiritualiza tudo. Imagina aquela pessoa que entra num lugar, eu conheço pessoas assim, irmãos, estou falando porque eu conheço. No restaurante, se ele chegar no restaurante e tiver uma imagem lá, ele não come naquele restaurante. Não, se eu chegar, eu não vou preocupar com isso. Eu estou com fome, vou chegar e vou comer. Salmo 24, verso 1: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo, aqueles que nele habitam. Você orou, você está tranquilo em nome do Senhor Jesus, porque pela oração e pela palavra foi santificado. Então nós chegamos num lugar, às vezes as pessoas ficam ali. Irmão, outro dia um indivíduo foi na minha casa, uns meses atrás, acho que foi ano passado, não me recordo. Aí ele falou: pastor, na sua casa tem demônio. Tem demônio aqui? E eu queria aquele moço perto de mim, eu não quis cortar ele ali, falei: eu preciso ajudá-lo, eu quero estar com ele. Como assim? Não, tem demônio naquele quarto lá. Rapaz, na minha casa, casa do pastor, tem demônio. Ah, mas e os ardis do maligno? Não é do caso de ser pastor, não, do caso de ser cristão. Porque título aqui não resolve, não, filho. Resolve a vida com Deus. Não pensa que porque é pastor, é vida com Deus. Não importa se é pastor, se é bispo, é vida com Deus, Aí ele falou: não, na sua casa tem demônio. Mas rapaz, na minha casa tem demônio. Minha esposa ficou olhando: vou dar um pouquinho de corda para ver aonde ele vai, porque eu queria ir comigo para nós trabalharmos juntos. Aí chegou no meu quarto. Aí, que negócio lá? A luz do roteador da internet, aquela luzinha vermelha. Só faltou ele fazer o nome do Pai, fazer a cruz, jogar só faltou fazer isso, sabe? E espiritualizar tudo. Ele fica ali naquele meio ali. Rapaz, começou, o gato tá miando em cima do namoro, porque gato faz bagunça quando namora, Aí o gato é o capeta, é o demônio. Ou então tá em casa lá, semana de ceia. Eu lembro disso aí quando era um menino novo. Semana de ceia, você já sabe. Semana de ceia, o inimigo vai se levantar. É briga com o marido, é briga com a mulher, é o cachorro que morde o pé, é o pneu que fura, é o motor. Meu irmão, nós estamos guardados, estamos seguros em Cristo. Então é uma vida espiritual. Existe a força maligna, existe o mal, existe sim os ardis de Satanás, que nós temos que estar atentos. Existe toda essa, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Existe tudo isso, meu irmão, mas nós temos que entender que se você ficar espiritualizando tudo, você vai ver complicado o negócio. Não vai mais poder comer? Porque isso aqui é da Coca-Cola. Isso daqui, eu não estou falando que não seja do maligno, irmãos, mas o mundo jaz no maligno. Aí eu não vou comer essa comida aqui, porque isso aqui, eu não sei quem fez lá, quem preparou, se é um macumbeiro, eu não sei quem fez essa minha roupa aqui, eu não sei quem cortou o tecido, se é um pai de santo, se é um macumbeiro, se é um feiticeiro, eu não quero nem saber. Eu sei que quando chega na minha casa, Pai, nós oramos no Teu nome santo e consagramos ao Senhor para a Tua honra e glória, te agradecemos por isso. Eu não sei se a empresa que vendeu aquela carne que eu vou comer, que eu comi hoje, ou aquele queijo, aquela massa, eu não sei se o dono dela consagra tudo que ele faz para o inimigo. Eu sei que quando chega na minha casa, o Senhor é o dono da minha casa, o Senhor é o dono da minha vida, o Senhor é o dono do meu lar. Então está tudo guardado e protegido pela honra e glória do nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Mas outra pessoa é maligno. Rapaz, mas você está, peraí. Rapaz, você está com esse relógio aí do capeta. Rapaz, que coisa, leva para o fanatismo. Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço um punhado. Acho bom parar por aqui. Mas também tem aqueles formais que ficam estudando e não entram naquele campo espiritual, só fica no campo cognitivo. Conhece tudo de arqueologia, de geografia bíblica, conhece tudo de hermenêutica, de semântica, de exegese e tudo, mas não tem vida com Deus em oração. Não conhece os milagres de Deus, não conhece a misericórdia do Senhor a profundidade. Conhece a misericórdia de Deus teórica, mas não conhece o Deus da misericórdia. Essa é uma grande diferença. Por isso, muitas vezes a pessoa fica ali, não consegue acreditar que Deus possa fazer.
Não consegue acreditar que Deus é poderoso para abrir as portas e socorrer. Não conhece o Deus que pode fazer sinais, prodígios e maravilhas ainda hoje. Naquela situação que, meu Deus do céu, e agora? Acabou, não tem mais solução? Não tem, sim, tem um Deus de misericórdia. Por isso a Bíblia nos ensina a chegar com confiança diante do trono da graça. Então é graça e conhecimento para nós termos equilíbrio espiritual. Você tem vida com Deus, tem conhecimento bíblico, tem conhecimento em profundidade, mas tem vida de oração, tem vida espiritual, porque nós temos a mente de Cristo. O homem natural não compreende essas coisas, mas nós que somos espirituais conhecemos, discernimos, porque o Espírito Santo nos dá entendimento e conhecimento dessas coisas para a honra e louvor e glória dele. Amém, meus irmãos? Então, para que tenha equilíbrio, precisa disso: graça e conhecimento. Tem uns doidos aí na internet que estão pregando aí. Tem uma maluca aí que fica pregando assim, apóstola Sol, parece, que o diabo ele é territorial. Ele fica no guarda-roupa, na panela, na caixa d'água. Toda vez que eu vou dar água para minha cachorrinha, que eu vou pegar água da torneira, que é da caixa d'água, eu lembro: oh meu Deus, deve ter o cão, tipo da água pro cão. Brincando, né? Eu lembro dessa mulher: a água na caixa d'água tem o cão. Eu vou dar água pro cachorrinho. Falei, meu Deus. Uma vez, lembrei aqui, falar em cão, uma vez eu pastoreava uma igreja. Escuta essa, moçada. Eu pastoreava uma igreja, irmãos, em São José dos Campos, e fazia pouco tempo que estava lá, fazia um mês ou menos. Aí as irmãs me chamaram assim de canto e disseram assim: pastor, o senhor não vai na casa da irmã fulano de tal? Ela é nova convertida, ela está aqui há pouco tempo, batizou há pouco tempo. O senhor não vai na casa dela? Eu falei: claro que eu vou, na casa de todo mundo. Pastor tem que visitar. Pastor que não visita, meu amigo, fica esperto com ele, viu? Vamos lá sim, em nome de Jesus. Mas não era por, não, é orar pelo cachorro dela. Epa, o que está acontecendo com o cachorro dela? Não, o cachorro dela está com o cão. Eita lasqueira, então lascou tudo. O cachorro está com o cão? Falei: meu Deus, onde eu fui amarrar meu burro? Falei que eu ia, né? Falei: meu Deus do céu, então eu vou lá. Não, o cachorro fica uivando de noite. Você queria que ele miasse? O cachorro fica uivando. Você queria que ele piasse, meu pai do céu? Mas eu falei assim: vamos lá então orar pelo cachorro da mulher, porque o cachorro está com o cão. Aí eu cheguei querendo rir, que quem me conhece sabe que eu sou brincalhão. Aí eu falei: meu Deus do céu, onde eu fui, irmã Fátima, amarrar meu burro? Aí eu fui na casa da mulher, foi algumas irmãs, né? O grupo das irmãs lá e eu. E chegamos lá, a irmã, não me lembro o nome dela, se lembrasse também não ia falar, né? Lógico. Aí chega lá: ô irmão, pai do Senhor, paz, irmão, tudo bem? Então nós viemos orar aqui, já foi arrastando o cachorro. O cachorro, se falasse, ele iria. Não faz comigo não. Se ele falasse, né? Larga eu aqui, gente. Aí eu fui arrastando o cachorrinho assim. Eu falei: meu pai do céu, eu vou ter que colocar o cachorro deitado no tapete. Pastor, ora pelo cachorro, porque é nova convertida, né? Aí eu pensei: bom, vamos usar de sabedoria agora. Por ela ser nova convertida, há pouco tempo na igreja. Bom, vamos orar pelo cão. Aí colocou o cachorro lá deitado. Aí duas irmãs começaram a colocar a mão no cachorro. Olha, escuta a história. E eu orando: Senhor, abençoa essa casa. O cachorro está com dificuldade. Daqui a pouco uma irmã orando com a outra, uma cutucou o dedo da outra, mas deram um grito lá que você não tem ideia. Ai, meu Deus do céu, o cachorro está com o cão mesmo. Uma cutucou o dedo da outra assim com a unha de mulher comprida, né? E desemestou da risada, todo mundo começou a rir, acabou a festa. Saiu o capeta, saiu o cão, saiu tudo, até o cachorro vai embora. Tá vendo, pensando? Entendeu? Mas foi uma farra, irmão. Por quê? Porque, né? A gente fala assim brincando, mas é verdade, são coisas que pastor passa, né? Passa. Põe um coitadinho do cachorro na minha cara assim: o que eu estou fazendo aqui? Se ele falasse, né? Aí, Jesus amado. Então, querido, são coisas que acontecem no nosso meio, que é uma verdade, que aconteceu comigo, né? Em 2004 isso, em 14 anos. Aconteceu isso, né? E eu falei: meu Deus, eu fui lá, claro, com aquela sabedoria que nós temos que ter, de chegar de entender que é uma nova convertida, etc e tal. Mas um maligno pode, irmão, o maligno é artimanha, é ardiloso, ele pode fazer muitas coisas, né? Assim, mas ele não é mais do que o nosso Deus. Ele não está num cabo de guerra com o nosso Deus. O nosso Deus é o maior. O nosso Deus é o Senhor. O Senhor do meu casamento é Jesus Cristo. O Senhor do meu emprego é Jesus Cristo. O Senhor do meu dinheiro é Jesus Cristo. O Senhor do meu carro é Jesus Cristo. O Senhor da minha roupa é Jesus Cristo. O Senhor do meu alimento é Jesus Cristo. O Senhor do meu corpo é Jesus Cristo. Aleluia! Aleluias! E quando falta essas 4 âncoras que eu vou falar agora aqui, começa a complicar. Por exemplo, a primeira âncora, não necessariamente nessa ordem. Uma das âncoras que nós devemos lançar para termos firmeza e estabilidade espiritual é a oração, irmão. Coisa que eu sempre falo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17: orai sem cessar.
Ou seja, não cesse o costume de orar, não pare de orar. Eu me recordo de um pastor que uma vez disse: se você ora hoje e jejua hoje, ele falava assim: o inimigo não tem como você está sempre protegido, debaixo de oração, você está revestido, mesmo que ele faça de uma forma, você está ali em pé, revestido na graça, mas ele espera, daqui a 20 anos, ele espera, ele tem paciência. Ele dizia assim, achei interessante essa colocação dessa ilustração. Então, se você orar hoje, consagra hoje, separa hoje, faça isso amanhã, depois de amanhã, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, não cessai de orar, não deixa isso apagar, não extingais o Espírito, não desprezeis a profecia, que é a palavra que diz: orai sem cessar. Uma igreja que não ora, um crente que não ora, um pastor que não ora, ele vive uma vida muito rasa, muito baixa, muito fraca, de maneira que em muitos lugares não se ora mais, se vai na força do braço. Mas nós não estamos aqui na força do braço, nós estamos aqui na força do Senhor, da palavra de Deus, do Espírito Santo que age em nossas vidas. Aleluia. Primeira âncora que nós devemos ter para ter estabilidade: oração. Vida de oração, orar sem cessar. Chega hoje em casa, depois do culto, dobrar o seu joelho e orar mesmo. Chega no culto aqui um pouquinho antes, vamos estabelecer isso também, e orar. Começar a orar, buscar a presença do Senhor. Ter reunião de oração. Eu me recordo, antigamente nós tínhamos uma congregação, onde nós, é essa congregação mesmo que eu pastoreei, que tinha essa mulher do cachorro aí, dessa coisa louca aí. 5 da manhã começava a oração. 5 da manhã. Tinha alguém que já ia 5 da manhã, um casal, já estava às 5 da manhã com as portas da igreja abertas para quem quisesse orar. Os irmãos sabiam disso. Ela saía às 6, às 10 para 6 já tinha outro lá. Eu chegava às 7, meus filhos iam para a escola, acho que eu chegava às 6, 6 e meia, uma coisa assim. Eu sei que todo dia tinha oração, e à noite tinha oração. O culto sempre foi uma bênção, sempre houve milagres, maravilhas, pessoas se rendendo ao Senhor, conversando. Porque oração, como diz o povo, né? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Se bem que o poder está na palavra, mas oração é manter-se em conexão com Deus, é falar com Deus, é andar na presença do Senhor, é orar mesmo. Tem alguém, até minha esposa comentou hoje, porque lá em casa o Marcelo está lá com a gente. Então, vamos tomar um cafezinho? Ora. Vamos comer um pão? Ora. Vamos tomar um? Ora. E ela comentou que alguém disse que uma vez alguém foi trabalhar lá e falou assim, que não precisava orar pelo alimento. Mas já orei. Quando o crente é abençoado, e de fato é mesmo. Não precisa orar na casa do crente por causa do pão, por causa do café, não precisa. Mas nós oramos agradecendo ao Senhor, que deu o emprego, que deu a saúde para trabalhar, que proveu o dinheiro, porque a provisão é dele, a graça é dele, a bondade é dele, a misericórdia é dele, o amor é dele. Então isso é para nós o motivo de nós agradecermos ao Senhor e dizer: eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeci de manhã no café da manhã, no almoço, no café da tarde, à noite. Por quê? Porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, de toda a nossa gratidão. Então oração é uma das âncoras no meio desse vendaval, dessa agitação, desse mar de lama, de pecado que nós encontramos nesse planeta, nesse mundo. Então temos que viver em oração, vida de oração. Se você não tem esse costume, eu lhe aconselho um conselho pastoral: comece a dobrar o seu joelho e orar, e falar com o Senhor. Eu não sei, vai buscando, vai gemendo. Aquela palavra que não sair, o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Mas vai orando, vai gemendo ali na presença do Senhor. Segunda âncora, a palavra de Deus, que tem sido tão desprezada em tantos lugares, tem sido tão deixada de lado em tantos lugares. É o prazer daquele que ama o Senhor. A palavra de Deus tem que ser mais doce como mel na sua boca, conforme fala no Salmo 119, verso 105. Lâmpada para meus pés a tua palavra e luz para o meu caminho. Ó quão doce, acho que o 103 fala: ó quão doce é a tua palavra na minha boca, mais doce do que o mel na minha boca. É isso mesmo, é mais doce do que o mel, é prazerosa a palavra. Quantas pessoas cristãs, 20 anos, conhecendo o Evangelho, cultuando, congregando, sequer leram uma vez na vida a Sagrada Escritura, e depois fala: a palavra do Senhor é a minha regra de fé. Para ser regra de fé você tem que entender, tem que conhecer. Mas eu não sou pregador, é para nós, para a igreja, coluna e firmeza da verdade. Olha o que diz Salmo 119 e o verso 114. Salmo 119 me perdoa que minha garganta ainda está ruim, meu irmão. Salmo 119 e o verso 114. Olha que coisa mais linda que tem a palavra do Senhor. Tu és o meu refúgio e o meu escudo, espero na tua palavra. Aleluia! O Senhor é o meu escudo, o Senhor é minha segurança, o meu protetor, o meu baluarte, o meu protetor, e eu espero na tua palavra.
Sabe por que muitos ouviram alguns chegando dizendo: olha, Deus mandou dizer isso, dizer aquilo? Eu não estou dizendo que Deus está numa caixinha lacrada que não pode agir. Claro, é evidente que pode, mas quando eu profetizo essa palavra, quando eu trago essa profecia, eu posso falar isso hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui a 100 anos, daqui a 1 milênio, daqui a 2 milênios, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A palavra tem poder, a palavra é poder, a palavra é alicerce, a palavra é fundamento, a palavra é glória para o louvor do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Isto aqui não pode ser banido dos púlpitos, da vida da igreja, da comunidade, das reuniões, porque tem reuniões em lares, como muitas vezes acontece, que as pessoas cantam, pulam, sapateiam, rodopeiam, mas a palavra não é aberta, nem sequer mencionada. Certa ocasião, eu fui numa vigília em São Paulo, saí do interiorzinho, que eu sou de uma cidadezinha pequena, que nem no mapa não tem, e fui para São Paulo. Deu vigília lá. E da vigília viemos para Guaratinguetá. Saímos de lá umas 4 da manhã, rasgamos direto para cá, para Guaratinguetá. E da casa do pastor nós fomos para a rádio. Ia ter um programa na rádio. E todo mundo falando lá, e o pessoal ligava e tal. Ei, rapaz, Deus mandou falar para você que tem um anjo solado. Aí outro vinha: oh, rapaz, Deus mandou falar para você que hoje mesmo tem um anjo com a bandeja aí. E todo mundo ligava. Aí foi aquele, sabe aquela ligação uma da outra, aquela mesa assim. Aí agora o pastor Morgado vai falar agora. Eu falei: lascou. O que eu vou falar para esse povo? Não, vou ler a palavra, né? Porque a palavra. Aí eu peguei a Bíblia: não, Bíblia não, Bíblia não. Você tem que profetizar aí. Não, mas a palavra é a palavra de Deus, é profecia. Não precisa. Peraí, eu chamei o rapaz de canto: peraí. Tudo que você está falando aí, está certo que você está falando? Eu sou homem de Deus. Quando eu falo, Deus cumpre. Olha que bom. Ele falou: eu sou homem de Deus, hein? Se eu falo, Deus cumpre. Se eu falar, meu Deus do céu, irreverente, inconsequente. Quando o Senhor fala, então se cumpre. Quando o Senhor fala, então acontece. Quando o Senhor fala, eu me calo, porque Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é soberano, e não é um comedor de arroz e feijão que vai dar ordem para Deus, não. Deus é que determina, Deus é que decreta, Deus é que conhece, Deus é que sabe. A Ele é honra, louvor e glória e majestade. Bater no peito. Se eu falar, que Deus faz? Desequilíbrio. Precisa equilibrar-se na palavra, porque o próprio Senhor Jesus, quando estava lá orando, ele disse assim: Pai, afasta de mim este cálice, mas todavia faça-se a tua vontade. Aleluia. Não é bater no peito e dizer: eu decreto, eu determino. Decreta nada, determina nada. Quem decreta e determina é o Senhor, porque Ele é Deus, porque Ele é Rei dos Reis. Nós temos que ter reverência, temos que ouvir a palavra, temer o Senhor e entender a palavra. Quando o servo de Deus chegava diante do Senhor, como Isaías, por exemplo, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele sentiu a sua miserez, a sua pequenez, o seu estado de pecaminosidade, porque ele disse: ai de mim, que vou perecendo, porque habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu também sou homem de impuros lábios. Eu vi a santidade, eu vi a glória de Deus, eu vi a presença. Então havia temor e tremor por causa da grandiosidade do Senhor. E não deixaram que eu abrisse a Bíblia e citasse. Mesmo assim eu quero ler um texto. Eu não saio daqui sem ler um texto. Não é possível que as pessoas estão desprezando tanto as profecias, a palavra do Senhor. É possível que aqueles homens que pregavam com autoridade e poder, e muitas multidões ouviam-nos, hoje deixaram tudo isso para pregar um outro evangelho, um outro Jesus, e recebendo um outro Espírito. Não é possível que esse desequilíbrio tão grande, deixando a palavra. Se a palavra não é pregada nos altares, na igreja, como é que a igreja vai crescer, vai se fortalecer, vai ter vida com Deus? Como é que uma igreja pode ter 1h30 de cânticos, de teatro, de peças, de apresentação, de oportunidade para A, B, C, D, E, F, G, H, e para política, até porque nós estamos em época de campanha. Daqui a pouco estamos com isso. Já chegaram aqui perguntando: aqui não tem campanha não, política não. Não sou analfabeto político.
Não sou, mas campanha política na igreja não vem aqui não. Aqui pode vir, a hora que quiser. Senta, cultua, adora a Deus, celebra o Senhor. Nada de entregar santinho aqui não, porque o único santo aqui que nós entregamos aqui é o Senhor Jesus para o pecador. Aleluia, porque Ele é soberano e exaltado. Pode até aplaudir o nome desse Jesus maravilhoso se você quiser, se você desejar. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Aleluia. Aleluia. E se a igreja não anuncia a palavra, 1h30 de culto, 2 horas aos domingos, 2 horas. Tem a peça teatral, tem as meninas que dançam, com os meninos que dançam, e os meninos dançam com aquela calça arrochada, parecendo uma gazela louca, e chama pra cá, e chama pra lá, e pula pra cá, e pula pra lá, e canta daqui, e sapateia, e joga véuzinho pra cima, e joga véuzinho pra lá, e agora a palavra, não, agora vamos ouvir o grupo A, é o grupo A, canta. Agora não, é palavra ainda. Agora vamos ver o grupo B. Aí eu canta, até que não aguenta mais. Agora não, agora tem uma outra peça aqui, agora a peça não sei o que. E tem a peça não sei o que. Quando chegar 10 minutos para acabar o horário do culto, para acabar o culto, aí agora vamos ouvir a palavra. Mas não temos muito tempo, né? Então não vou ter muito tempo, meu irmão. Não tem muito tempo porque não trabalhou em cima de um culto com palavra. Porque nós temos que separar um tempo de adoração, de louvor, mas deixar um tempo amplo, grande, para a palavra do Senhor. Na igreja bíblica cristã aqui em Cruzeiro, como lá em São Gonçalo, como onde tiver, os irmãos estão se esforçando, se esmerando, se afadigando para trazer mensagens. Não é pelo tempo de falar, mas uma boa mensagem você não consegue desenvolver com 5 minutos, meu irmão. Nós passamos horas e horas e horas estudando para trazer uma mensagem. Eu estou falando com vocês aqui já fazem quase 45 minutos e eu não cheguei nem na metade da primeira parte da minha ministração de hoje. Mas uma coisa eu tenho certeza, a palavra vai fortalecer a minha vida e a sua vida. Tenho certeza, a palavra vai fazer-nos fortes para vencer as batalhas. A palavra vai fazer-nos fortes para enfrentar os vendavais. Essa âncora tem que ser lançada e tem que estar firmada para a honra e glória do Senhor. Como é que pode o pastor chegar? Ele fala de tudo. Ele fala de grandes historiadores, ele fala de culinária, ele faz até gracejos, parece um stand-up comedy, porque tem pastores hoje que você sai dali com dor na barriga, tanto da risada, cheio de alegria, de riso, né? Digamos assim, de anedotas, mas não cheio do Espírito Santo. Eu sou muito brincalhão. Quem me conhece pessoalmente sabe que, meu Deus, como é que pode, né? Até o pastor Aaron fala, meu bagunceiro, brincalhão, gosta de, né? Né, Marcelo? E quando está pregando é assim, porque a pregação é séria, não é que você tem 2 caras, não. Você tem que ter uma postura diante da palavra de Deus, uma postura diante da igreja. Não precisa ser carrancudo, não precisa ser mal-humorado, mas também não precisa ser um artista de circo, não precisa ser um animador de auditório. Não deve ser, não é que não precisa, não deve ser um animador de auditório. Se você tem chamada para pregar, pregue com seriedade, pregue com amor, pregue com temor, pregue com firmeza e verdade. Se você que está me ouvindo depois também na internet tem chamada de Deus, pare de fazer gracejo no púlpito, pare de contar piadinha, pare de imitar esses rapazes, essas pessoas que ficam aí fazendo gracejo, você quase morre de rir. E sai cheio de anedota, mas vazio da palavra, vazio da presença, não. Pregação é sério, o negócio é sério, estamos lidando com vidas, com destino final, com destino da igreja, com destino da humanidade. Pregação não é molecagem, pregação não é para criança, pregação é coisa séria, é coisa sadia, é coisa sagrada. A palavra é santa, a palavra é poderosa. Nós estamos aqui porque a palavra chegou aos nossos ouvidos, entrou em nosso coração, o Espírito agiu por causa da palavra. Aleluia. Terceira âncora que eu quero falar nesta noite, a âncora da fé. Porque eu tenho que ter uma vida de oração, é necessário ter vida com a palavra. Eu lhe aconselho a começar hoje, não amanhã, hoje, a fazer a leitura da palavra do Senhor, a começar a ler a Bíblia Sagrada. Eu vou ler ela toda esse ano, mas está no mês de agosto. Eu vou ler, vai lendo. Já cheguei a ler a Bíblia 1 ano, 5 vezes. Como é gostoso. Você pega o livro, o mesmo livro, você lê ele 7, 6, 5, 8 vezes seguidas. O mesmo livro, você acaba de ler e você volta. Por exemplo, você pega um livro curto, Apocalipse, 21 capítulos. Você lê ele 7 vezes, 8 vezes, 10 vezes. Cada vez que você lê, não vi isso aqui. Você lê, isso aqui, aquilo encaixa com aquele outro. É assim, meu irmão.
porque o Espírito Santo vai agir nas nossas vidas. Oração, palavra, fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas você espera. Você não está vendo, mas está esperando. Por que muitos querem aquele ponto de contato que eu falei no princípio da mensagem? Precisa do véu, precisa da fitinha, precisa da rosa, precisa do... Por quê? Porque na verdade não tem fé no Senhor. Fé é um firme fundamento, é um fundamento, base, é basilar. A questão é basilar. Então, quando temos um firme fundamento de fé, essa âncora lançada ali, o vento vem para um lado, vem para o outro, vem para um lado, vem do outro, mas nós estamos acreditando, o meu Senhor, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a face da terra. Eu posso estar passando uma adversidade, uma enfermidade, um momento de luta, de provação, de privação, de turbulência, de tribulação, de angústias variadas, mas o meu Redentor vive. Isso é fé. Eu não sei como é que eu vou comer amanhã, porque eu estou desempregado, mas o meu Deus é provedor. Ainda que venha povos, Ele vai mandar para sustentar. Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Deus não é um Deus que fala de manhã e à tarde dele já mudou a ideia. Ele é o mesmo. Aleluia. Como é que eu vou fazer? Vamos começar o trabalho aqui. Meu Deus, é por fé. Começamos aqui, 1 hora pregava aqui, muitas das mensagens que eu preguei aqui desse púlpito. Eu e minha esposa, hoje a igreja está aqui com irmãos, com irmãs, louvando o Senhor, e outros mais vão chegar. Está chegando gente, por quê? Por causa da voz do pregador? Por causa da palavra, por causa da verdade, porque por fé nós andamos, acreditamos. Se nós pregarmos o Evangelho, as coisas vão acontecer. Se nós pregarmos o Evangelho por fé, por graça e por conhecimento, cheio do Espírito Santo, Deus age, porque Deus é poderoso para agir graciosamente para o louvor da sua glória. Hebreus 11, verso 6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus, e que é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, premiador daqueles que o buscam. Com fé chegamos diante do Senhor, assim como muitos servos de Deus. Nós encontramos na palavra dele, do Senhor, que numa situação terrível, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abdenego, Ananias, Misael e Azarias, numa fornalha. Antes da fornalha, eles disseram assim para Nabucodonosor: olha, nós não vamos nos curvar diante desse imagem nenhuma aí, não. Vamos não. E tem uma coisa: Deus pode nos livrar da sua mão e da fornalha de fogo. Se Ele quiser, Ele pode. Eles foram lançados lá. Os irmãos sabem o resultado. Saíram do meio do fogo, glorificando a Deus. E aquele homem tem que ver, peraí, mandamos 3 para lá, agora tem 4, como é que é o negócio assim? É por fé, meu irmão. Quantas e quantas vezes eu experimentei por fé o Deus de misericórdia? Quantas vezes, irmãos, eu desempregado, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu nunca preguei ganhando dinheiro, nunca vendi CD, DVD, nada disso, nunca fiz isso. Porque pregar o Evangelho para mim não é para ganhar dinheiro, pregar o Evangelho é para ganhar almas. E eu, às vezes, naquela situação difícil, trabalhando, e às vezes trabalhando e não recebendo, que é o pior do que ficar desempregado ainda. É pior do que estar desempregado. Como é que eu vou fazer agora? Eu me recordo uma vez que eu fui pregar em Minas, sul de Minas, aqueles cantos, não foi Minas, não foi, sei lá, um canto longe aí, Lindóia, Águas de Lindóia, acho que é estado de São Paulo ainda. Fiquei naquela região pregando uns dias lá. E quando eu estava pregando lá, um irmão, um pastor, não me recordo direito, me ligou: ô pastor, tudo bom, tudo bom? Olha, acabei de ir na sua casa, deixei um monte de coisa lá, deixei mantimento, deixei arroz, deixei feijão, deixei leite para a criançada, deixei um monte de coisa lá para você. Ele nem sabia o que estava pregando, nem sabia onde estava, eu não precisei ficar, não. Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus é misericordioso. A Bíblia fala: comunicar com o santo a sua necessidade. Mas tem hora que você está naquela luta: meu Deus, como é que eu faço? Mas Deus sabe, Deus conhece a minha vida, Deus conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas devem conhecer o Senhor. E nós sabemos que o nosso Senhor, o bom pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas, também nos dá o sustento, nos dá a vida, nos dá a respiração. Ele é o Senhor, aleluia. Então a âncora da fé não pode apartar da vida do cristão para ter estabilidade. E a quarta âncora que eu quero falar nesta noite é a âncora do jejum, porque tem sido banido em muitos lugares o jejum. Mas irmãos, prestem bem atenção, com graça e conhecimento, vamos separar um dia de proibição, de jejum, em consagração, porque o jejum é aliado da oração. O jejum bíblico, muitos falam assim, é aquilo que fala lá Isaías e tal, visitar, etc. O Senhor praticou o jejum, mas foi na lei, não era graça ainda. Nós vemos o servo do Senhor na prática disso. Já vivenciei isso na minha vida. Nós nos separamos para Deus. Hoje, nós ficamos muito tempo na internet, WhatsApp,
Facebook, tantas outras coisas. Fica muito tempo na televisão. Hoje canal fechado é mais em conta, então quase todo mundo tem Netflix, tem Sky, tem tanto entretenimento que você não tem mais tempo para orar, e para jejuar então nem se fale. Aliás, quando foi a última vez que você tirou um dia de jejum e oração? Você se lembra? Você se lembra quando foi um dia que você juntou 4, 5 irmãos para se reunir, para jejuar e orar em favor das almas, em favor, porque jejuando não é ficar. Eu lembro de um rapaz que ficava jejuando, ele me dizia, e esse tipo de televisão, fica sem comer e frente da televisão. Meu Deus, o que você está fazendo? Você está ficando sem comer, rapaz. Então você está fazendo um jejum intermitente, aqui para emagrecer, né? Não um jejum de consagração, separar-se para Deus, separar-se do alimento, privar o corpo físico, privar-se disso para o alimento só espiritual. Aconteceu comigo já de ficar assim, reunido em algum lugar, separado, em oração e jejum, separado sem nada, só água, em alguns casos. Eu aconselho jejuar, se for longo e extenso, tome água, eu lhe aconselho isso. Ficar ali separado, vamos jejuar e consagrar a sua vida aqui em separação. Por quê? Por causa dos nossos governantes. Por que outra causa? Por causa dos enfermos que estão em tal lugar. Por que causa? Por causa dos irmãos, para ter mais vida com Deus, para ter mais união, mais comunhão. Não se faz mais isso. Então, oração, palavra, fé e jejum, para que nós tenhamos uma vida de santidade. Tudo isso deve nos levar a uma vida de santificação para Deus. Tudo isso deve nos levar a uma vida de separação para o Senhor, separados para servi-lo, separados para adorá-lo, separados para estarmos com o Senhor em santidade e em retidão. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui, porque no meu relógio já deu 9h03. Aqui lá está atrasado. Amém? Eu lhe convido a ficar de pé nesta hora. Eu lhe convido a ficar de pé nesta hora para nós orarmos a Deus e pedirmos a Ele que venha nos dar estabilidade, equilíbrio. Essa mensagem vai continuar essa série de estudos. Eu disse e repito, vou falar sobre confissão positiva, teoria da prosperidade. É um pacote que vem, na verdade, né? Vem com a teologia de prosperidade, vem tudo. Vem confissão positiva, vem quebra de maldição, maldição hereditária, vem mais uma série de coisas, né? Mas eu quero lhe convidar a orar nesta hora, para que eu e você, para que essa igreja, para que a sua família, para que a sua vida seja crescente em graça e em conhecimento. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e vamos orar.